Então é o seguinte, eu queria começar com vocês para a gente falar de um moleque, de um menino, muito criticado durante a passagem dele no Corinthians, desde que ele apareceu, é um filho do terrão, é um moleque que começou no Corinthians, começou jogando uma copinha, acho que a copinha do ano passado pelo lado direito, se destacou, jogou muito bem, no passado ou no retrasado, não me recordo. E ontem, durante a nossa transmissão aqui na Rádio Alambrado Alvinegro, Ludi, quando no intervalo ele tirou o Carrilho, o meu debate com o Fiore, narrador, era se deveria sair o Carrilho ou se deveria sair ele, é o Bidon que eu tô falando. Porque o Bidon é um jogador que, apesar da técnica que ele tem, muitas vezes ele não é um jogador que chega muito, que dá o combate. Mas acabou sobrando para o Bidon a mesma situação que sobrou para o Maicon anos atrás, de bater o último pênalti e entrar para a história do clube de alguma maneira. Queria falar um pouquinho com vocês três, começando por você, Lude, da importância do Bidon, como é que você viu o Bidon em campo e de como esse moleque está evoluindo. Bom, primeiro é um prazer, Flávio, tá batendo essa bola aí com você a primeira vez, né? Espero que seja a primeira de muitas aqui. E ao Celso, cara, é como o Fabrício bem abriu aí, né, cara? Acompanhei muito durante vários e vários programas da Gazeta, me lembro de mais jovem acompanhando o Celso, que tem uma vasta carreira aí. Então, muito legal estar podendo dividir tela, uma realização aí de moleque aí hoje, fazendo essa live aqui com vocês. Pode falar que é desde criança que eu não vou me ofender, tá? Não, tranquilo. Mas o pior que é verdade, o Celso tá voando. O Celso tá voando, velho. Mas a carcaça aqui também é antiguinha, viu, Celso? Fica tranquilo aqui, que também só parece, só que é novinha. Mas agora, falando do Bidon, eu acreditei que ele iria sair no intervalo do primeiro para o segundo tempo, porque ele tinha cartão amarelo, né? O Bidon tinha cartão amarelo na minha cabeça. É verdade, no primeiro lance do jogo ali, que quem que empurra ele? Quem que empurrou ele? O Lucas Silva. O Lucas Silva empurrou ele e ele ganhou o cartão amarelo de graça. Não era para ter tomado, não, mas isso é um outro debate, né? Exatamente, não era para ter tomado o cartão. O árbitro ali ontem foi muito mal naquele lance, na minha opinião, e poderia ter prejudicado, mas ainda bem que o Bidon foi bem na segunda etapa e não cometeu mais nenhuma falta que poderia complicá-lo ali no jogo. Mas na minha cabeça ele iria sair no intervalo do jogo para a entrada do Rodrigo Garro. Era uma mudança que, na minha visão, era natural. Afinal de contas, o Bidon não estava fazendo a função de segundo volante, sim, ali armando toda a jogada do Corinthians, subindo um pouco mais ali para o ataque. E aí ele volta para o segundo tempo, sai o Carrilho e sai o Martínez, entra o Ranieri e entra o Rodrigo Garro. Então foi muito surpreendente a permanência do Bidon pelo cartão amarelo que o jogador tinha. E aí, como você falou, né, essa questão de dar a oportunidade para mais um garoto da base poder se destacar, como lá atrás o Maicon também fez essa parte, né? 2018, ele bateu o pênalti decisivo que culminou no título paulista lá no Allianz, no mesmo canto, da mesma forma, né? Com o goleiro pulando para o outro lado, a mesma coisa que aconteceu ontem com o Cássio e o Bidon. E o Maicon também já havia batido um outro pênalti também, mais um canhoto, que decidiu a vaga contra o Atlético Mineiro lá na Copa do Brasil, naquele fantástico jogo que o Roger Guedes fez um gol antológico na arena. Então, assim, parece que os canhotos, quando resolvem definir, os canhotos da base corintiana, quando resolvem bater o último pênalti, definem a partida. E é muito legal. Eu acho que isso não só mostra o reconhecimento, aquilo que Dorival enxerga em cima do garoto Bidon, e o que ele pode render para a gente mais para frente. E para mim, foi uma excelente partida do Bidon. Teve a possibilidade de fazer o gol com bola rolando, a bola bateu ali no pé da trave direita do goleiro Cássio. Um pecado. Ele tentou uma jogada também de linha de fundo, que ele estendeu-se um pouco mais e não conseguiu cruzar a bola para o meio da área. Então, para mim, ontem foi uma partida muito bacana do Bidon, me surpreendeu bastante, jogou até um pouco mais avançado, mesmo com a entrada do Rodrigo Garro. E é isso, cara. Eu acho que a garotada e o espaço que eles vêm tendo, né, como o garoto André, por exemplo, entrando em alguns jogos, eu acho que isso só tende a valorizar o trabalho que é feito na base e ufa, né, Bidon? Ainda bem que marcou, né? Eu lembro de um pênalti do Rian no jogo contra o Red Bull Bragantino pela Sul-Americana, que o Rian perdeu, né? Ainda bem que não aconteceu a mesma coisa. O Diego aqui, Celso, ele fala o seguinte: boa noite, Alambrado, vai Corinthians, estava na arena ontem, saí de lá direto para o pronto-socorro tomar remédio para o coração. PQP, grande Celso Cardoso, o Diego tá dizendo aqui. E aí, Celso, eu estendo para você também a pergunta em relação ao Bidon, que é um menino que foi muito criticado no começo, mas que agora ele é fundamental nesse meio campo do Corinthians. Eu queria que você falasse também um pouquinho sobre ele. Então, o Bidon, ontem, na verdade, ele foi agraciado pelo destino, porque, teoricamente, o último a cobrar seria o Gustavo Henrique. Gustavo Henrique, verdade. Como teve a defesa do Hugo, no caso do Gabigol, e o
E o Cássio já havia pegado o Yuri Alberto, ali depois sobrou para o Bidon definir. A questão do Bidon, o Dorival achou o melhor posicionamento para ele. Que quando ele é escalado ali como um segundo volante, não é a dele. Ele tem saída de jogo, ele tem bom passe, ele tem o drible, mas ele não é o cara da marcação. E, obviamente, quando você tem um segundo volante, na verdade, quando o Dorival Monteiro jogou num losango, primeiro volante, 2 meias ali à frente do volante, mas praticamente fazendo o papel de volante, e o Garro fazendo o papel de 10, sendo 8, obviamente, mas sendo o papel de 10. Ali o Bidon ele não conseguiu aparecer tanto. Quando o Garro se machuca, não tem muitas possibilidades do Dorival utilizá-lo, ele acha o Bidon função, e ali ele brilha. Tanto que ele fez um primeiro tempo, ele fez um bom jogo lá em Belo Horizonte, nessa função. Ontem ele não apareceu tanto no primeiro tempo contra o Cruzeiro, até porque a característica do jogo foi outra, o Cruzeiro que tomou iniciativa, então ele não apareceu tanto, mas o papel dele ali como meia, como organizador no lugar do Garro, ele funciona melhor. Quando o Dorival tira e coloca ele para o canto, para jogar ali como estava jogando o Carrijo, eu acho que perde muito o Bidon. Não é muito a dele. Mas eu entendo. Ele precisou tirar o Martínez, que já tinha amarelo. O Martínez, a gente sabe que ele tem essa coisa meio intempestiva, meio sem noção. Às vezes ele passa do ponto. E num jogo desse, se você passar no ponto, você pode ter um vermelho, pode ser expulso. Então o Dorival, acho que tirou o Martínez por precaução. O Carrijo também, eu acho que tem um pouco da questão física. Ele rende muito pelo lado. Ali, para jogar daquele lado direito, é o Carrijo, não tem outro. O Bidon não tem essa característica. Até falei isso na transmissão ontem, que achava que o Corinthians perdia muito com o Bidon aberto ali pelo lado direito. De qualquer maneira, o Garro melhorou o time, o Bidon também não comprometeu e fez o gol que garantiu o Corinthians em mais uma final de Copa do Brasil. Corinthians que chegou a 7 e perdeu 4, né? É a chance de equilibrar as coisas e se juntar ali ao Palmeiras na prateleira daqueles que têm mais títulos, né? Só atrás de Flamengo, Grêmio e Cruzeiro. É isso, rapaziada. Pedir para que você deixe o seu like aqui na nossa transmissão, são 360 pessoas nos acompanhando. A análise que o Celso fez muito sentido, eu não tinha feito essa análise, por isso que o cara está trabalhando há tanto tempo e tão bem, né? Eu não tinha feito essa análise, é real, Celso, de que ele realmente jogou o Bidon para jogar pelo lado direito e o Bidon funciona muito mais centralizado, Flávio. E a minha pergunta para você é em cima de uma das coisas que o Celso falou. Tá na conta do Dorival esse crescimento técnico do Bidon em campo, porque ele não usou o Garro lá no Mineirão e o Bidon jogou na ponta ali como armador. Ele não jogou o primeiro tempo e o Bidon também foi esse cara. E isso, de repente, dá pro jogador aquela situação de, pô, eu sou o cara, meu. O Garro não tá jogando, mas ele tá acreditando em mim. Você acha que tá na conta do Dorival essa evolução do Bidon em campo? Olha, Fabrício, está na conta do Dorival e está na conta da diretoria, porque se não fizesse tanta bobagem, o Corinthians teria contratado alguém. É o mesmo time que disputou os últimos jogos do ano passado. O Corinthians não pôde contratar ninguém, apenas o Vitinho para essa temporada. Então ele começou a ganhar também oportunidades. Como o Corinthians não conseguiu contratar ninguém e o Garro teve vários problemas de lesão, o Dorival só tinha essa função de colocar esse jogador. E ele tem qualidade para isso, ele merece essa posição que ele vem jogando. E o que eu acho também que ele amadureceu muito, né? A partida que ele fez contra o Cruzeiro no Mineirão, ou seja, ele irritou o time do Cruzeiro inteiro. Então, um menino que acabou de subir, acabou de ganhar esse protagonismo, então ele teve essa chance e conseguiu mostrar. Ele não aparece muito em campo, mas assim, ele tem ele consegue trabalhar nos dois cantos do campo, ele se apresenta bem, ele tem um bom passe. Eu vi até um comentário de um dos nossos internautas dizendo que ele deveria ter mais ambição para chutar no gol. De fato, né, uma característica que ele não tem, mas ele consegue se diferenciar na dinâmica. Foi o Sérgio Caetano aqui, Flávio, que disse isso. Ó. Isso. Então, ele só tem 2 gols pela camisa pelo Corinthians em 99 jogos, ou seja, a final agora
na Neoquímica Arena na quarta-feira, vai completar o jogo de número 100. E apenas 2 gols. Se eu não me engano, o primeiro foi pela Copa do Brasil contra o América do Rio Grande do Norte no ano passado. Depois um golaço contra o Grêmio, né? E o golaço contra o Grêmio, mas apenas isso. Então, mais apenas. É um jogador que tem outro tipo de função. Então, se você for contar também o Garro esse ano, também tem poucos gols, se não me engano, tem 2 ou 3 gols esse ano, o Garro com o Corinthians. Então, é um jogador, assim, muito bom. Então, é uma notícia importante, né? Você citou, né, minha presença no futebol alemão, principalmente com o Bayer Leverkusen, mas a gente vê comentários muito fortes, não só na mídia alemã, mas nos bastidores, de que as equipes alemãs estão muito de olho nele. É um jogador que desperta muito interesse do futebol alemão, tem muito estilo. Se você pegar um pouquinho, não vão guardadas as devidas proporções, mas você vê pela parte física, inclusive, do Wirtz, que hoje está no Liverpool. Lógico que o Wirtz é mais avançado, mas se você olhar os dois em campo, a forma como eles giram a bola, como eles têm a dinâmica de jogo, vamos dizer, parecida, mas assim, ele vai se encaixar muito bem no futebol alemão, um jogador que se encaixaria muito bem lá. Tomara que não saia agora, porque o Corinthians está com essa questão do transfer ban, a gente precisa desses jogadores para a próxima temporada, tomara aqui na Libertadores da América e também nas outras competições. Então, acho que ele é um cara fundamental para o time, principalmente também por causa do Garro, com excesso de lesões que esse jogador argentino tem.